Olá pessoal da TV Indaiatuba, meu nome é Giovana Coutinho, sejam bem-vindos a mais uma entrevista especial da semana. O tema de hoje é Defesa do Consumidor para Aposentados, com as convidadas doutora Flávia Thaís de Genaro, que é assessora aqui da TV Indaiatuba, e a doutora Natália Kemi. Prestem muito atenção no tema de hoje, que será para quem faz crédito consignado. Vai tirar muitas dúvidas e te dar muitas dicas para não cair e não ser lesado. Sejam bem-vindas. Boa noite, Giovana. Quero agradecer novamente a oportunidade, o convite. Para mim é um prazer estar aqui. Espero poder ajudar. Obrigada. Boa noite, agradeço muito o convite. E vamos lá. Para começar, como que o Estado ele aplica a política a fim de proteger o consumidor? Na verdade, atualmente existe o Código de Defesa do Consumidor, que é regido por alguns princípios. O princípio da transparência nas relações. O fornecedor tem que estar preocupado com a dignidade do consumidor, em fornecer um produto adequado para aquilo que ele precisa. Tem que estar preocupado com a saúde do consumidor. Existe toda uma política que visa proteger a parte hipossuficiente. O que é hipossuficiente? A parte mais fraca dessa relação. O Estado tem que dar subsídios para que o consumidor possa pleitear seus direitos perante a justiça. E isso vem desde antigamente, certo? A vigência do Código é de 1990. E quais são os órgãos e como que eles podem se proteger? Olha, o órgão mais básico que existe é o PROCON, que todo mundo conhece. O consumidor vai até o PROCON, registra a sua reclamação. O PROCON chama o fornecedor lá, tenta um acordo, mas não fica só nisso. O PROCON pode aplicar multas administrativas na empresa que está infringindo a lei. E no PROCON, ele é eficaz ou ele demora para ser... Olha, não quero criticar o PROCON, porém, eu acho que é um órgão que está trabalhando muito bem aqui em Indaiatuba. Eu tive muitas audiências lá, porém, não tem a eficácia que tem a justiça, mesmo porque eles não podem obrigar o fornecedor a fazer um acordo. Não existe, o PROCON não vai dar uma sentença que obrigue o fornecedor a reparar o dano que foi cometido contra o consumidor. Para coisas mais assim, não muito graves, o PROCON é eficiente. Então seriam para coisas pequenas, assim? Na parte de conciliação, sim. Na parte de aplicação de multas, assim, tem órgãos de proteção, tem PROCONs que atuam lá, multam a empresa, porém tem órgãos de algumas cidades que estão com uma atuação meio restrita, entendeu? Que a parte de fiscalização não está sendo tão bem aplicada. Mas aí varia de cidade para cidade. Aí tem o PROCON e qual mais, doutora? A gente tem o Ministério Público e as procuradorias, eles estão vinculados a ações que causam, eles estão vinculados às ações de direito coletivo, vamos supor, alguma empresa que infringiu uma norma, uma lei, e atingiu um número indeterminado de consumidores. Quer dizer, um número indeterminado que seria, não dá para mensurar qual foi o prejuízo, entendeu? O Ministério Público, ele instaura um inquérito civil, a fim de colher as provas, para ver se isso é real, para ouvir pessoas, para fazer perícias, para saber se a empresa ou o fornecedor teve a conduta lesiva à sociedade. Uma vez provado que houve, o que ocorre? Ele vai ajuizar a ação civil pública, onde as provas colhidas no inquérito vai ser aproveitadas e vai ser tudo passado para o judiciário para que a empresa seja punida pela sua prática. Sim. Então tem uma proteção, né? Existe uma proteção. Só que tem bastante gente que não sabe como... Não sabe. E acaba sendo lesada, né? O último órgão, na verdade, é a Justiça e o Juizado Especial. Se você teve um prejuízo ou um problema com um fornecedor, você ajuiza uma ação perante o Juizado Especial ou a Justiça Comum, e o juiz vai analisar seu caso para ver se é caso de reparação de danos morais e materiais. Uma vez procedente, vai ter uma sentença em que o fornecedor vai ser obrigado a cumprir e ressarcir o consumidor pelos prejuízos causados. Sim. O fornecedor. Sim. A doutora poderia informar algum caso contra o consumidor que tem gerado muita polêmica?
A última notícia que saiu, que gerou, o que está todo mundo comentando, não só aqui em Indaiatuba, mas em cidades vizinhas, é a questão do empréstimo consignado. Na verdade, quando o representante do banco vai ao consumidor, ele propõe, o consumidor, ou que nesse caso específico é um idoso, uma pessoa que está aposentado, ele vende o empréstimo consignado. O que é um empréstimo consignado? É um empréstimo onde o aposentado pode comprometer até 30% da sua renda. E qual que é a lei que o autoriza? É a Lei 13.172 de 2015. Sim. Na verdade, o aposentado pode comprometer no máximo 30% da sua renda. E 5% para emissão de cartões, 35% no total. Doutora Natália, o que seria a contratação de um empréstimo consignado de RMC? Então, o empréstimo consignado, como a doutora Flávia disse, é uma prática comum quando se trata de aposentados. Existe também um empréstimo consignado na modalidade RMC. Essa sigla significa Reserva de Margem Consignável. Mas o que é isso? Quando um aposentado ou pensionista procura uma instituição financeira para contratar um empréstimo consignado, claro, existe um contrato de adesão que é imposto pela instituição financeira. Dentre as cláusulas desse contrato, tem uma cláusula que autoriza as instituições financeiras a emitirem, fazerem várias operações, entre elas a emissão de um cartão de crédito. E assim, como não é uma cláusula explícita, a pessoa muitas vezes ela acredita estar contratando um empréstimo consignado simples, quando na verdade ela está contratando na modalidade RMC, gerando a emissão desse cartão de crédito. E é ilegal esse cartão de crédito sem autorização do cliente chegar na residência dele ou não? Só interrompendo um minutinho, trata-se de venda casada, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor ele é expresso no sentido de que o envio de cartão de crédito sem a solicitação do consumidor é uma prática abusiva. Inclusive, o próprio STJ já simulou a respeito a súmula 532, que diz o seguinte: constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito, indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Então, se isso ocorre com algum cliente, como que ele faz para poder acionar? Então, assim, no caso do aposentado, muitas vezes ele nem percebe que ele está nessa modalidade. Por quê? Porque que não são lúcidos, né? E também porque o desconto é feito direto na folha do aposentado. Então, ele acredita que ele está sendo descontado do empréstimo consignado, quando, na verdade, ele está sendo descontado os valores dele referente à emissão desse cartão. Sim. E, assim, esse cartão chega na casa da pessoa. Sabe como você não contratou, você não solicitou, às vezes você chega no cartão, você joga fora, não desbloqueia. Deixa lá guardada. Isso, exatamente. Mas isso já está acarretando uma cobrança indevida ao consumidor, no caso, o aposentado. Como o aposentado ou o pensionista, ele pode fazer para poder saber se está ocorrendo esses descontos? Então, através do extrato de pagamento, que é o detalhamento do crédito do aposentado, ele consegue saber todos os créditos e débitos do que está sendo da aposentadoria dele. E onde que ele vê esse detalhamento? Esse detalhamento pode ser obtido através do site do INSS, legal. Ou através de um profissional que possa auxiliá-lo, ele ou no próprio INSS, ou um profissional da área da advocacia. Eu até trouxe um detalhamento para saber, para que o aposentado possa ter noção do que é mais ou menos esse documento. E aí, assim, bem ali, aí nos débitos vão estar todos os descontos de empréstimo e aí embaixo assim vai estar empréstimo, RMC e o valorzinho que eles descontam. Que, assim,
como a pessoa não contratou, é um valor alto, ainda Com mais para o certeza. aposentado, né? Ainda mais considerando que ele é cobrado mensalmente. Quer dizer, se a pessoa, quanto maior for o empréstimo da pessoa, quanto mais mais parcelas de IRMSE ele vai pagar. Isso, E exatamente. qual seria o motivo do aposentado ou pensionista ele contratar um empréstimo compulsivo, de forma compulsiva? Na minha opinião, acredito sim que, lógico, existe a necessidade, a pessoa está passando por dificuldade financeira, entendeu? Porém, os aposentados, geralmente, às vezes não sabem realmente que caminho que eles vão procurar o banco para saber qual é a melhor saída para o seu problema. E a instituição financeira, ela vende dinheiro. Ela está aqui, na verdade, o objeto social dela é a venda de dinheiro. Então, ela acaba realmente forçando que o aposentado a contrair empréstimo. Doutora, tem muita gente que não sabe que está sendo lesada, né? E isso é um caso muito grave. É o que torna a situação mais difícil. Você está cometendo... Quer dizer, o banco está querendo vender o produto dele, lesando uma parte da população que é a mais frágil, que é o aposentado. Isso que é o mais grave, tanto que já tem ação civil pública em andamento na União. Existe representação nos ministérios públicos em relação à RMC, porque a parte da população aqui que está sendo prejudicada é a parte mais frágil da sociedade. É uma população que já fez a parte dela, que é uma população... muitas vezes, aposentados, eles estão, às vezes, doentes, entendeu? Já é um povo com uma idade mais avançada. Sim, e na parte do cartão, ele não consta em contrato, né? Não, existe uma cláusula que autoriza a emissão desse cartão, sim. Mas não é uma cláusula expressa e não é na verdade, o aposentado ele não está ali contratando esse tipo de empréstimo. Ele está contratando um empréstimo consignado comum. E só completando o que a doutora Flávia disse, a nossa jurisprudência é farta no sentido de que essas cláusulas abusivas que estão lesando os consumidores e, em especial, os aposentados, de que essas práticas praticadas pelas instituições financeiras, ela gera, além do dano moral, a indenização em dobro do valor debitado indevidamente. Ou seja, esses pequenos valores que são descontados do aposentado, eles podem ser devolvidos em dobro pela via judicial. E se for comprovado que o banco agiu de má fé, tem chance dele ser condenado por dano moral ou não? Sim, exatamente nesse sentido que eu falei. Cabe além do dano moral, né? Porque o aposentado ele conta com a aposentadoria para tudo, para remédio, consulta médica, enfim. Esse é o mais importante. Com certeza. E claro, no momento que ele contrata o empréstimo consignado, ele procura uma ajuda, né? Não, no fim ele acaba sendo lesado por ter procurado uma ajuda, na verdade. Então, configura, além do dano moral, a indenização por dano material em dobro. Sim. Na opinião das doutoras, isso seria imoral? Essa prática? Para mim, assim, a questão do moral e imoral é subjetivo, né? E está relacionado a muitos valores da sociedade. Na minha opinião, a prática contra um aposentado ou uma criança se trata de uma prática imoral porque realmente é a parte mais fraca da sociedade. Né? Você pode estar lidando com pessoa que está doente, pessoa que às vezes não está escutando bem, entendeu? Assim, a pessoa é um público, entendeu? Como eu já falei, que já cumpriu sua função na sociedade e está querendo ter uma certa tranquilidade. Eles não estão assim, eles já não têm aposentado que precisam de ajuda dos filhos, financeiramente. É um povo que passa, é uma parte da população que passa realmente dificuldade. Eu concordo com a opinião da doutora Flávia. O consumidor em si, ele já é a parte mais frágil em uma relação, tanto que o Código de Defesa do Consumidor ele está aí para ajudar, para auxiliar, para dar um parâmetro, porque antigamente, quando não existiam os fornecedores, era pior ainda as cláusulas abusivas, mas cabe ao judiciário, né, conter essas práticas. Com certeza. É que todo mundo espera, né, que a gente tenha um judiciário eficaz para que iniba as empresas, as instituições financeiras a fraudar ou prejudicar pessoas, né? Essa ação, se for entrar contra um banco, ela é demorada?
Depende também, né? É muito difícil hoje em dia, gente. É que assim, quando chega cliente, fala, mas será que vai demorar? A gente não tem como saber. Não tem como entendeu? saber, entendeu? O quanto vai demorar uma ação, qual é o procedimento mais rápido, como a coisa vai se proceder. Depois de ajuizada, tudo vai depender de inúmeros fatores. Cada caso é um caso, né? Exatamente. Claro que no juizado especial civil, as coisas tendem a serem mais rápidas, até pelo princípio da celeridade. Mas, assim, o judiciário está carregado de ações, então a gente nunca consegue precisar um Tem uma tempo. bola de cristal. Exatamente. Sim. Nós vamos para os comerciais e voltamos já já, não saia daí. Agora ficou mais fácil você ter o aroma e o sabor do café expresso mais perto de você. A Comori Coffee atende Indaiatuba e região no segmento de venda e locação de máquinas de café expresso. Tenha a delícia do café expresso na sua empresa, escritório ou comércio e ofereça um diferencial aos seus clientes. Atendemos também bares, cafés, lanchonetes e restaurantes. Seja qual for sua necessidade, a Comori Coffee vai atender você, indicando a melhor máquina e dando todo o suporte. Seja compra ou locação. Faça um orçamento sem compromisso e veja as vantagens de ter uma máquina de café expresso à sua disposição. Ligue 19 98103 7127 ou 011 977830675. Comori Coffee, servindo sempre bons negócios. Voltamos com mais uma entrevista especial da semana com o tema Defesa do Consumidor para Aposentados. E o tópico que nós estávamos abordando era se era imoral ou não a prática abusiva. Então, como eu estava falando, né, eu acredito que sim, a questão da ilegalidade ou imoralidade é uma tarefa que cabe mais ao judiciário, porque a gente, como particular, dar uma decisão dessas é uma coisa complicada, entendeu? Você está julgando uma instituição financeira, uma pessoa que trabalha, entendeu? Qual é o objetivo da empresa? Será que ela está tendo a intenção dela é realmente ser imoral? Ou ela está só pensando na questão, vamos supor, meu produto é dinheiro, eu tenho que vender, não importa como, entendeu? E a sociedade atualmente, realmente... Cada uma pensa no seu próprio umbigo, né? Exatamente. Estamos numa sociedade individualista, cada um só pensa em si. E acho que é uma das principais consequências das empresas tá tendo condutas lesando consumidores, lesando aposentados, entendeu? A gente está vivendo uma sociedade muito individualista. E a questão, assim, entrando nas instituições financeiras, o problema é que os próprios empregados desses lugares, eles precisam cumprir metas, eles trabalham com comissões, então eles sofrem também uma certo tipo de pressão. Então, assim, por isso que é difícil julgar se é ou não imoral, se é ilegal ou não, porque de um lado você tem... aqueles que vendem. Exatamente. Mas que vendem, por quê? Porque é o trabalho deles, porque eles estão sendo pressionados para isso, porque existe comissão, existe meta. E, assim, a gente sabe que nos bancos, assim, não cumpriu meta, tem outro que vem e vai embora cumpre, e vem outro, com certeza. Então, por isso que é muito difícil, né, Eu dar a acho que nossa essa posição. tarefa a gente vai ter que deixar para o judiciário mesmo, o próprio juiz a verificar, analisar caso por caso. Exatamente. É uma tarefa que cabe exclusivamente ao judiciário. Mas os aposentados, eles são os mais afetados no empréstimo? Eu acredito, vamos supor, se o aposentado fez um empréstimo longo, isso aí, vamos supor, R$40 no mês não é muito, mas se, vamos pensar num empréstimo de 80 meses, durante 80 meses ele sofreu um desconto de R$40. Isso é uma quantia significativa para qualquer pessoa? Com certeza, né? Para aqueles que contratam empréstimos e estão na dúvida se foram lesados ou não, cabe a eles poder rever o contrato?
Sim, claro que cabe. Eles teriam que procurar um profissional habilitado ou mesmo os órgãos de proteção de defesa ao consumidor e pedir para que analise e ajuize um processo de revisão de contrato a fim de que o caso dele seja apreciado pelo Poder Judiciário. Ele tem esse direito. Tá, legal. E existe alguma decisão recente sobre esses empréstimos consignados por idosos? Nós tivemos uma decisão favorável recentemente na comarca de Penópolis. A instituição financeira foi condenada a restituir ao consumidor, no caso o aposentado, a pagar, além da indenização de danos morais no valor de R$3.000, ainda devolver em dobro os valores que foram indevidamente descontados da folha de pagamento. E como que foi o caso? Você sabe mais ou menos informar ou não? Foi mais ou menos o que nós falamos no outro bloco. O aposentado, ele contratou esse empréstimo consignado, sem saber, ele acabou autorizando algumas operações do banco, Sim. que entre elas a emissão desse cartão de crédito, que gerou um custo, né, para o aposentado. E o magistrado entendeu que foi uma prática abusiva, por isso que houve essa condenação. Ele entendeu que houve má fé do banco, que a instituição realmente ludibriou, enganou o consumidor. Sim. E assim, a questão é, inclusive, vamos supor, a instituição financeira assim, é uma instituição que, na minha opinião, é o braço direito do consumidor. Porque, na verdade, ele tá lidando com o quê? Com a renda, com o capital, entendeu? Agora, vamos supor, você tem uma decisão em que o consumidor foi lesado e que o juiz entendeu que houve má-fé, é uma coisa que deixa todos preocupados. Ou seja, você está confiando o seu dinheiro, a sua renda, num órgão que numa instituição que pode te enganar. Aí fica difícil, né? Fica difícil para a gente, até como cidadão, saber em quem pode confiar. Exatamente. Aqui de Indaiatuba tem bastante caso ou não? Ainda não foi. Assim, na justiça não existe nenhum caso ainda, não tem nenhuma ação ajuizada, porém, existe pessoas que a gente tem o conhecimento que foram lesadas. Existe um grande número de pessoas lesadas pela essa prática. Porém, que não foram atrás dos seus direitos. Que não foram atrás dos seus Porque direitos. essa pessoa nem percebe, a pessoa né? nem tem o conhecimento, né, de que existe isso. Uhum. E porque é uma coisa nova. Até para nós advogados é uma novidade saber que existe essa modalidade, entendeu? Sim, e Até como... para um corpo jurídico é um desafio novo, né? Com certeza. E como fica a posição das instituições financeiras? Essa pergunta é difícil. Na verdade, como eu falei, eu acho que a instituição financeira deveria ser o braço direito do cidadão, entendeu? É um órgão que a gente tem que depositar toda a nossa confiança. Entendeu? A posição deles, a gente não, na posição deles, eles alegam que o empréstimo foi autorizado pelo contrato, porém é contrato de adesão, quer dizer, o aposentado nem sequer entendia o que ele estava assinando, é um contrato que é feito para todas as pessoas. Nem se discute as cláusulas. Nem se discute a cláusula, Leonino, entendeu? Né, contrato. Quer dizer, eles ficaram numa posição de vantagem perante um público frágil. Sim. E, doutoras, quais são as dicas que vocês podem passar para os internautas que estão assistindo? Para eles não serem lesados dessa maneira? Em geral, o consumidor, em especial o aposentado, sempre que for precisar de um empréstimo consignado e procurar uma instituição financeira, sempre fique atento ao contrato, às cláusulas. Se por acaso, eu não entendi essa cláusula, não tenha receio em perguntar, em tentar esclarecer. Ainda assim, se não for claro, procure um profissional antes de assinar para que evite esses abusos, né? Para que o aposentado não seja lesado por essas práticas que estão ocorrendo. Então, a única justificativa que o banco tem é que a pessoa assinou porque ela quis. Ninguém a obrigou, ninguém foi lá com ela, nenhum responsável. É essa a defesa do banco, na verdade. Eles falam que o contrato foi reassinado, que as cláusulas eram claras, que a pessoa tinha discernimento para assinar ou não, que a pessoa simplesmente procurou o banco porque precisava.
Então, eles colocam o que eles querem no contrato, a Na pessoa verdade, assina. exatamente, é colocado o que o banco bem quer, a pessoa não pode discutir. Se ele precisa de um empréstimo, precisa de algum serviço do banco, ou é daquele jeito, Ou não. ou não. E os juros abusivos, doutora? A questão dos juros abusivos, na verdade, qualquer empréstimo, qualquer financiamento vai ser com juros. Não existe financiamento sem juros, entendeu? Lógico que existem taxas que são acima da média de mercado, taxas que podem realmente prejudicar o bolso do consumidor. Mas a questão dos juros, você precisou de um dinheiro, entendeu? O banco trabalha com a venda de dinheiro. Se o banco não cobrar juro, ele também não recebe. Na verdade, a questão dos juros é o custo do próprio dinheiro, o custo do que vai valorizar daqui para frente. É o lucro que a instituição vai ter com o negócio, entendeu? Sim. Porque também uma pessoa não pode ter um negócio para não ganhar nada. Exatamente. Né? Se o banco vende dinheiro, é obviamente que vai ter os juros que foi compactuados, entendeu? Vai ter os juros. É abusivo ou não? A questão realmente é jurídica, tem muita discussão. Porém, o custo do dinheiro daqui 20 anos, como que a gente vai poder avaliar? Uma instituição que te emprestou um dinheiro para receber daqui 20 anos, quer dizer, ela te ajudou no primeiro, ela não vai ter lucro nenhum? Não tem assim como. Não tem sentido. Não tem sentido. A gente vê muitas empresas, escritórios, que fazem esse empréstimo consignado, esse contrato, e entra nos mesmos moldes do banco ou não? É que, na verdade, essas pessoas que fazem esse tipo de... trabalham dessa forma, eles são parceiros, né, das instituições financeiras. Então, cai no mesmo segmento que nós comentamos até agora. Sim. Doutoras, se os internautas quiserem entrar em contato para tirarem dúvidas, fazerem perguntas, como que podem entrar em contato com vocês? Enviando e-mail para flaviadv@terra.com.br. E o seu e-mail, doutora? O meu é natalia_akemi@hotmail.com. Natália com TH ou não? Com TH. Ah, com tá TH bom. E o Akemi com K e I no final. Ah, então tá bom. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui no programa, com a gente aqui na TV Indaiatuba, tirando as dúvidas e as perguntas dos internautas, para eles não serem lesados, né? E saberem ter o discernimento do que é certo, do que é errado e dos seus direitos, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês são sempre bem-vindas aqui no programa. A gente que agradece o convite. Para a gente foi muito gratificante estar aqui. Agradecemos muito o convite. Espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Muito obrigada, doutoras. Essa foi mais uma entrevista especial da semana. Semana que vem voltaremos com mais outro assunto. Até lá!